Sentes uma angústia enorme no peito e em vez de resolveres o que realmente te provoca, corres a isolar-te de toda a gente para que ninguém te chateie. Mas até quando? Até quando vais acreditar que afastar-te das pessoas resolve o teu conflito interno? Porque o teu alívio, meus amigos, não vem de fora. Vem de aprenderem a gerir a vossa conexão interna. Mas como é que se faz isso na prática? E é sobre isso que hoje vamos falar neste vídeo. E olá, muito prazer, o meu nome é Ila, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos crescimento pessoal e bem-estar com propósito. Há uma coisa que quase ninguém te diz, aquilo é que chamamos problema. Às vezes não é o problema, é só a ponta daquilo que se vê. Por baixo há uma confusão ainda muito maior. E hoje vamos descer lá bem abaixo. Não é para te assustar, mas para te mostrar uma saída que talvez nunca te tenham apresentado. Há pessoas que vivem com um peso que não conseguem explicar a ninguém. Não é uma tristeza normal, não é só um dia mau, é uma cabeça, olha, que não para, é como o corpo em alerta constante. E em muitos casos é ainda mais do que isso. Há quem ouça coisas, vozes que ninguém mais ouve, há quem veja até sombras, figuras, vultos que aparecem e desaparecem. E o pior, não é só o que se vê ou o que se ouve, é o medo de contar, é o medo de te acharem, olha, louca. É o medo de perderes o respeito de quem mais amas. Por isso, guardas isso só para ti. Sorris para fora, mas cá por dentro há uma guerra que ninguém vê. E há ainda outra camada que ninguém te conta, a mais perigosa. Quanto mais te escondes, mais isolada tu ficas. Mais sozinha ficas, mais espaço dás a esses pensamentos para tomarem conta de tudo. É um ciclo. Sofres, escondes, isolas-te e o isolamento alimenta mais que o sofrimento. Olha, eu conheço pessoas que deixaram de atender chamadas de amigos, que deixaram de ir à rua, à igreja, por vergonha de serem vistas a não estarem bem, quando todos à sua volta pareciam estar certos do que realmente faziam e até diziam. Conheço quem deixou de sair de casa com medo de que em público aquelas vozes ou aquelas sombras voltassem a aparecer. E isto não é fraqueza de caráter. Isto é sofrimento real, com um peso real. E quero que saibas de uma coisa muito clara. E antes de avançarmos, se tu também sentes isso, ou se conheces alguém que sente, olha, isto não significa fraqueza, não significa falta de fé. Significa que há uma ferida que precisa de cuidado, de ajuda profissional e também de uma palavra que vai mais longe do que a ciência consegue chegar. E hoje vamos falar exatamente dessa palavra. Vamos cá ver uma coisa. Quando a Bíblia fala de saúde mental, as pessoas, ou melhor, a maior parte das pessoas pensam logo em quê? Em versículos de conforto. Não temas, entrega as tuas ansiedades. E sim, isso existe. E ajuda e muito. Mas Deus não fica só no conforto. Ele vai mais longe. Ele não promete apenas aguentar a tua dor. Nada disso. E Ele promete eliminar a causa dela, para sempre. E há um versículo no livro de Isaías que muda a forma como nós olhamos para tudo isso. Está em Isaías 65:17, que diz assim: Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Agora escuta muito bem.
não haverá lembrança das coisas passadas. Isto não é só poesia. Isto é uma promessa clara. Deus não está só a falar de um céu distante, depois da morte, nada disso. Ele está a falar de uma renovação muito profunda, que nem a memória da dor antiga vai pesar em ti. Pensa nisto aplicado à tua mente. Se Deus promete novos céus e nova terra, Ele também promete uma mente nova, um pensamento novo todos os dias, uma forma nova de viver contigo mesmo. E não é uma promessa, olha, não é uma promessa vaga, como tanto ouvimos falar por aí. É uma promessa assinada por Deus, no meio de um livro escrito, olha, há milhares de anos, e que continua muito mais atual hoje do que muitos conselhos que ouvimos por aí. Porque a ciência, ela ajuda e muito a tratar do sintoma, mas é a palavra que vai, olha, à raiz da identidade. E é na identidade que a verdadeira cura começa. E olha, antes de avançarmos, eu preciso que entendas uma coisa. A tua mente não é um espectador. É o palco onde tudo acontece primeiro. Ela é o campo onde a guerra acontece todos os dias. Tudo o que vives, primeiro acontece ali. O medo nasce ali. A vergonha instala-se ali. A vontade de desistir também começa ali. E é por isso que tantas e tantas vezes resolves o problema de fora. Mudas de casa, mudas de emprego, cortas relações, mas a angústia continua, porque a guerra nunca foi lá fora, foi sempre aqui dentro. Por isso, quando Deus promete novos céus e nova terra, Ele está a falar também deste território, da tua mente, do teu interior, e Ele não começa pelas circunstâncias, Ele começa por ti. Promete, sim, mudar o lugar de onde interpretas essas circunstâncias. E isso muda completamente tudo, mesmo tudo. Não é só uma teoria bonita de autoajuda, nada disso. É um princípio que a própria palavra nos ensina, repetidas e repetidas vezes, e de formas diferentes, através de toda a sua história. E vocês perguntam-me, o que é que significa não haver lembrança? Calma, deixa-me te contar uma coisa. Porque esta parte é a que mais gente salta sem perceber. Não haverá lembrança das coisas passadas. Isto não significa que vais esquecer o que realmente viveste. Nada disso. Como quem perde, olha, a memória. Não. Significa que aquilo deixa de ter poder sobre ti. Deixa de ser a primeira coisa que aparece quando, olha, pensas em ti mesmo. E hoje há pessoas que se apresentam pela sua dor. Sou a pessoa que sofre de ansiedade. Sou a pessoa que ouve vozes. Sou a pessoa que nunca ficou bem. E Deus diz: não. Vou criar algo novo. E esse novo não vai carregar a etiqueta lá do passado. Não é apagar a história com uma borracha, é deixar de ser definido por ela. Pensa em como tu te apresentas a ti mesmo. Talvez no silêncio da tua própria cabeça. Quando algo corre mal, o que é que dizes a ti mesmo? Lá vou eu outra vez. Eu sou sempre assim. Eu nunca vou conseguir sair disto. Cada vez que repetes essas frases, estás, olha, a assinar um contrato com o teu passado. Estás a dizer adeus, sem perceber que preferes a velha terra à nova que ele te oferece. Hoje é o dia de, olha, rasgares esse contrato. Olha, eu quero ser aqui muito clara contigo, porque sei que há quem esteja a ouvir-me agora e a pensar,
Ok, Hilda, isso é tudo muito bonito, mas o meu caso é muito mais grave. Eu vou-te dar um exemplo. Há pessoas que vivem a ouvir vozes. Vozes que dizem que não valem nada. Vozes que mandam fazer coisas que assustam a própria pessoa. Há quem veja vultos, sombras que parecem ganhar forma no canto lá do seu quarto, talvez ao pé da cama, no escuro do corredor, e vive-se com vergonha disso. Vive-se a pensar que se está sozinho nesse mundo estranho. Não, eu não vou fingir que isto se resolve só com uma simples oração rápida, nada disso. Ou até um versículo bonito. Há tratamento, há médicos, há psiquiatria, há psicologia. E isso é um dom que Deus também nos deu. Meus queridos, procurar ajuda não é falta de fé, nada disso. É sabedoria. Mas há algo que nenhum comprimido substitui. E é isso que quero hoje partilhar contigo. Eu quero também dizer-te isto com muita clareza. Nem tudo é espiritual. Há causas emocionais, biológicas e traumáticas. Há traumas talvez mal resolvidos. Há um corpo exausto que já não distingue o que é real do que é sinal de alarme a mais. Eu não te quero sair daqui com medo de ti mesma. Ou até a pensar que estás amaldiçoado. Eu quero que saias daqui com uma certeza. Seja qual for a origem, há uma saída e ela existe para qualquer pessoa. E essa saída passa por ajuda humana e por uma intervenção que vai mais longe do que qualquer explicação científica. E ela consegue por si só. Eu vou ser muito honesta contigo. Eu também vivi isto. Não foi há tanto tempo como gostaria de dizer. Não. Houve uma fase da minha vida em que eu também via vultos. No meu quarto, à noite, sombras que se moviam, quando eu já sabia que não havia ali ninguém. E também ouvia vozes. Vozes que não eram a minha consciência normal. Eram vozes que me diziam coisas, olha, coisas que até me assustavam. Que me diziam que não tinha valor, que eu estava ali sozinha, que ninguém me ia salvar. Eu lembro-me, olha, de noites em que eu até tinha medo de apagar a luz, acreditas? Lembro-me de ficar com o coração, olha, a bater tão forte, à espera que aquilo aparecesse outra vez. Não contei a quase ninguém. Sabes porquê? Porque eu tinha vergonha. E tinha medo de ser olhada como louca. Eu tinha medo de ser julgada, até mesmo por pessoas de fé, que diriam que era falta de oração, falta de força, falta de alguma coisa inexplicável. Mas chegou um momento em que eu percebi que não conseguia resolver isto só com a minha força. E foi aí que eu me entreguei, a sério, a Deus. Não foi uma entrega do domingo de manhã, nada disso. Foi uma entrega sincera de quem já não tem mais nenhuma estratégia. Olhem, eu lembro-me que comecei a orar, não a pedir para Deus tirar aquele meu sofrimento como quem tira, olha, uma dor de cabeça. Eu pedi para Ele entrar onde eu já não conseguia realmente entrar. Pedi para Ele ocupar o espaço que aquelas vozes e até mesmo aquelas sombras ocupavam. E lembro-me de uma noite em concreto, eu estava sozinha em casa e ouvi o meu nome a ser chamado, muito baixinho, vindo lá do fundo do corredor. Eu sei que não havia ninguém. Eu sei que também estava com as portas trancadas. E ainda assim, o meu corpo todo tremia e gelou. Nessa noite eu não rezei uma oração bonita e organizada, não. Eu gritei por dentro e até mesmo por fora. Senhor, eu não aguento mais. Eu não pedi explicações. Não pedi para entender porque que me estava a acontecer aquilo. Eu pedi para ele ficar ali comigo. Só isso.
ficar. E há uma coisa que eu, olha, aprendi. Aprendi nessa fase que quero deixar bem clarinha aqui. A entrega não faz a sombra desaparecer naquela mesma noite. Nada disso. Não foi, olha, um passo de mágica. Foi um processo. Continuei a procurar apoio. Continuei a falar com pessoas de confiança, já sem tanta vergonha, e continuei a orar, olha, todos os dias, a jejuar e a fazer os meus propósitos com Deus, mesmo nos dias em que eu já não sentia nada. Foi nesse caminho de fé e principalmente de ação que pouco a pouco essas vozes foram perdendo a força. As sombras foram aparecendo cada vez menos. Até que um dia eu dei por mim a dormir, olha, com a luz apagada, sem medo, com uma tranquilidade. Coisa muito simples, mas que para mim foi um milagre silencioso. E quando leio, não haverá lembrança das coisas passadas, eu sei exatamente do que Deus está a falar. Porque a minha mente já não vive ali. Eu já não revisito aquele lugar com medo que ficou para trás. Hoje, quando olho para isto, ou quando falo com quem visita um lugar antigo, só para mostrar aquele caminho a quem ainda lá está. Não para voltar a viver lá. É como se Deus tivesse mesmo criado um céu novo dentro da minha, olha, dentro da minha cabeça e do meu coração. Olha, e como é que isto se aplica hoje à tua vida? Talvez a tua luta não seja exatamente vultos ou até vozes. Talvez seja a ansiedade que não te larga, mesmo quando o teu corpo está cansado. Talvez seja aqueles pensamentos que se repetem e até te paralisam. Talvez seja um medo constante de que algo mau vai acontecer. O princípio é o mesmo. Deus não te chama só para aguentares. Ele chama-te para entregares o que realmente pesa. Enquanto fazes também a tua parte. Porque a tua parte é procurar ajuda. E isso não te diminui. É falar com um profissional se realmente precisares. É não te isolares como falámos lá no início deste vídeo. A parte de Deus, olha, é entrar onde nenhuma terapia, por muito boa que seja, consegue chegar sozinho. É renovar a tua raiz do pensamento, não só do sintoma. Olha, há uma história muito conhecida na Bíblia que mostra isto de forma muito clara. Há um homem endemoniado que vivia nos túmulos a gritar, a ferir-se a si mesmo, que ninguém conseguia controlar. Quando Jesus chega, não dá só um conselho. Não diz, tenta pensar positivo. Não, ele entra na causa. E o homem que antes gritava e se cortava, ele fica calmo, vestido e em juízo perfeito. Não foi um processo de anos de esforço próprio. Foi um encontro que mudou a sua raiz. E há uma parte dessa história que quase ninguém te conta. Depois de ser libertado, esse homem pediu para ir com Jesus, porque ele queria fugir daquele lugar, daquelas pessoas que o tinham conhecido só na loucura. E sabes o que é que Jesus lhe disse? Disse-lhe para voltar para casa, para a mesma aldeia, para as mesmas pessoas que o tinham visto a gritar nos túmulos. Sabes porquê? Porque a cura não era só para ele, era também para se tornar um testemunho vivo de que aquilo que parecia impossível de mudar, mudou. Meus queridos, é exatamente isso que eu estou a fazer contigo agora, neste vídeo. Eu podia até, olha, ter ficado calada sobre o que eu vivi. Podia até ter seguido a minha vida e nunca mais falar das sombras, das vozes,
Mas eu escolhi recordar este tema para que tu também, que talvez estejas exatamente onde eu estive, saibas que há um caminho para o outro lado. É isso que Isaías 65:17 está-nos a prometer. Não é, vais aprender a viver com a tua dor. É, vou criar algo novo e a tua antiga dor não vai deixar marca que te define, nem sombra que te prenda. Mas olhem, há uma diferença entre esperar e confiar. Há uma confusão que tenho visto em muita gente, até mesmo de fé. Confundem o esperar com o confiar. Esperar é ficar parado e chamar a isso de fé. À espera que um dia isso passe por si só. É continuar a viver assustado, mas dizer a si mesmo: um dia Deus resolve. Confiar é diferente. Confiar é ação, é agir hoje, com a certeza de que o resultado já está garantido. É procurar um médico, é tomar a sua medicação, se for recomendada, é ir à terapia, é falar com alguém de confiança e ao mesmo tempo declarar sobre a tua mente a palavra de Deus. Não é isto ou aquilo, é os dois juntos. E mais vos digo, eu conheço até pessoas que rejeitam ajuda médica por pensarem que isto é a falta de fé. Não. Não, meus queridos, isso não é fé. Isso é orgulho disfarçado de espiritualidade. Deus criou os médicos, certo? Deus criou a ciência. E Deus usa também tudo isso para te trazer até o lugar onde a sua palavra vai fazer o resto. Lembra-te disto. A mulher do fluxo de sangue na Bíblia. Ela já tinha, olha, gasto tudo o que tinha e o que não tinha em médicos. E não foi ignorada por isso. Foi quando ela realmente, depois de tentar tudo, estendeu a mão com fé, que recebeu a cura completa. Porque o caminho dela teve as duas partes, o esforço humano e o seu toque de Deus. O teu também pode ter. E começa quando realmente decides confiar e não só de esperar. E agora? E então? O que fazer com isto hoje? Primeiro, se reconheces em ti vozes, sombras, pensamentos que te assustam, procura ajuda profissional. Isto não é falta de fé, é coragem. Segundo, não escondas isto como se fosse um segredo sujo. A vergonha é o que mantém a escuridão a crescer. Quanto mais tu escondes, mais espaço dás àquilo para crescer em silêncio. Fala com alguém. Sei lá, pode ser um familiar, um amigo, um profissional, se te sentes mais confortável. Mas fala. E o terceiro, entrega, mas entrega a sério. Não como um pedido de uma linha ao deitar, nada disso. Entrega como quem diz: já não consigo sozinho. Entra tu onde eu já não chego. Quarto, cuida do que entra na tua mente. O que vês, o que ouves, o que lês, todos os dias vai formar o solo, onde os pensamentos crescem. Se enches o teu dia de notícias más, de comparações, de conteúdos que só te alimentam o medo, não esperes escolher paz. Escolhe com muito cuidado aquilo com que alimentas a tua mente. Quinto, lê este versículo sempre que a tua memória antiga tenta voltar. Não haverá lembrança das coisas passadas, mas nem mais se recordarão. Repete isto como quem repete um remédio diário, porque a mente aprende o que realmente repetes. Se repetes o medo, a mente vai ficar com medo. Se repetes a promessa de Deus, a tua mente começa a acreditar nela. E sexto, tem muita paciência contigo, porque a cura raramente chega, olha, de um momento para o outro. Ela chega, olha, assim em camadas. Um dia, assim, aquele pensamento, depois vem uma semana, depois vem um mês, mas não desistas. Não desistas só porque a mudança não foi, olha,
instantânea. Cada dia em que escolhes continuar a confiar, é um tijolo a mais na céu novo que Deus está a construir dentro de ti. Meus amigos, meus queridos, eu sou a prova de que isto funciona. Não porque sou especial, mas porque Deus cumpre o que Ele promete. Para qualquer pessoa que se entregue realmente de verdade e que faça ao mesmo tempo a sua parte. E já agora quero agradecer por teres ficado até aqui. Sei que falar destas coisas, sombras, vozes, de coisas que dão vergonha, eu sei que não é fácil. Nem para mim, muito menos, e nem para ti. Mas acredito que há sempre alguém a precisar exatamente desta conversa, neste exato momento. Acho que me estiquei aqui um bocadinho neste conteúdo, mas foi necessário. Chegamos ao fim deste vídeo, mas espero que para ti seja o início de outra coisa. Talvez até nunca tenhas ouvido falar de Isaías 65:17 desta forma. Talvez sempre tenhas pensado que a Bíblia, olha, fala do céu depois da morte. Mas hoje já sabes que Deus também quer renovar aquilo que se passa dentro da tua cabeça. Aqui, agora e nesta vida. E se este vídeo tocou em algo que realmente vives, ou que alguém que conheces que viva, partilha e deixa o teu comentário. Já sentiste que a tua mente te assusta mais do que qualquer outra coisa na tua vida? Deixa também aqui o teu testemunho para ajudar quem também luta com a própria mente e sente que também está sozinho. Vocês sabem que eu leio tudo com muito carinho e também vos respondo. E se este vídeo te ajudou por alguma razão, subscreve o canal, deixa o teu like, porque isso ajuda muito, muito, muito este conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam dele. E lembra-te, se Deus, através deste momento, falou contigo, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, o que é que nós fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito, muito, muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!